25 de dezembro, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, missa do dia. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, já clique em gostei e depois você deixa o comentário para me ajudar. Queridos, peguemos o evangelho que está em João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nos apresenta este evangelho, o prólogo de São João, a introdução do evangelho de São João, para nos jogar para a eternidade. Se ontem nós contemplamos o nascimento de Jesus Cristo na manjedoura, se pudéssemos dizer da seguinte forma, hoje nós vamos voltar no tempo. Nós vamos antes da concepção de Jesus. Nós vamos para a eternidade e perceber que Jesus é Deus. E é um Deus que se aproxima de cada um de nós para nos salvar. Quero dividir em 3 reflexões, 3 pontos a nossa reflexão. Primeiro deles, justamente, Deus se aproxima de nós. Queridos irmãos e irmãs, veja que hoje nós não estamos contemplando a gruta, nós não estamos contemplando os pastores que visitaram o menino Jesus, nós não estamos contemplando a Virgem Maria, São José, mas nós estamos contemplando Deus que sai da eternidade para nos visitar. Deus que está na eternidade se faz homem para nos visitar, para se fazer próximos de cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, não sei como você está nesse Natal, não sei quais são os seus sentimentos, se você está triste, se você está alegre, o que você está sentindo, o que você está pensando neste momento. Mas tenha certeza, Jesus Cristo, que é Deus, Ele quer estar próximo de você. E o versículo 14 diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e fez morada entre nós. Jesus se fez homem para assumir a nossa humanidade e conhecer as nossas dores, conhecer as nossas misérias, conhecer as nossas limitações, para nos fazer, então, nos tornarmos filhos de Deus, para estar conosco. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Natal é a resposta de Deus à solidão do homem. O Natal é a resposta de Deus para a tristeza que você pode estar sentindo, seja por conta de doença, seja por conta de um luto, seja por conta de uma despedida, seja qual for o motivo da sua tristeza. O Natal é a resposta à sua solidão, à sua dor. É o próprio Deus que diz, eu estou contigo. Mesmo quando o mundo parece frio, mesmo quando todas as pessoas parecem virar as costas para você, meu filho e minha filha, eu estou contigo, eu te amo, eu quero caminhar com você.
Eu quero dividir as suas dores. Eu quero te ajudar a carregar a sua cruz. Queridos irmãos e irmãs, contemplar o Natal não é só contemplar as luzes, e claro, as luzes fazem parte dessa grande festa, mas é contemplar também a nossa treva que é iluminada por essa luz. A nossa dor que é sanada, que é curada pela alegria dessa salvação, de Deus que na eternidade se compadece e se ama e ama muito a cada um de nós. Ele não se ama, Ele ama a cada um de nós. Ele olha para você e para mim e diz: meu filho e minha filha, eu estou contigo. Segundo ponto, Deus faz morada e não visita. João, o evangelista João, usa a imagem muito rica, que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos irmãos e irmãs, no original significa literalmente que o Verbo armou a sua tenda entre nós. Como Deus fazia no deserto para acompanhar o povo, caminhando com seu povo, agora a tenda, a casa de Deus, é a humanidade de Jesus Cristo. E por meio dele, a nossa vida própria. Cada um, meu irmão, minha irmã, hoje é morada de Deus. Cada um de nós é casa de Deus. Deus não veio para uma visita de um final de semana. Deus não veio para uma visita da quinta-feira, da quarta e da quinta, e depois, quando os parentes forem todos embora, Deus vai embora. Não. Deus veio morar de verdade, com endereço fixo, com endereço, os seus sacramentos, cada sacrário que nós temos nas nossas igrejas, com Jesus Cristo na Eucaristia, ali é a morada de Deus. A palavra que nós lemos, ali é a morada de Deus. Você que abre o seu coração é morada de Deus. A sua casa, o seu ambiente, o seu trabalho é morada de Deus. Queridos irmãos e irmãs, veja, Deus habita numa mãe que reza pelos filhos. Deus mora num pai que luta honestamente para o sustento de casa. Deus mora no jovem que faz o bem em silêncio e ninguém está vendo. Deus mora, Deus habita numa comunidade que não fecha a porta às pessoas que necessitam. Deus mora numa comunidade, Deus mora numa paróquia, onde esta própria paróquia, onde esta comunidade abre as portas às pessoas que estão precisando crescer, onde as pessoas estão precisando de zelo, de atenção. Deus mora, meus irmãos e minhas irmãs, nos sacramentos, na palavra, e em cada um de nós com os nossos gestos concretos de acolhida para o outro. Terceiro ponto, Deus se revela na simplicidade. Queridos irmãos e irmãs, o Verbo se fez carne, o Verbo não se fez luxo, o Verbo não se fez festanças, bebedeiras, não. Deus escolheu nascer pobre, pequeno, frágil. Por quê? Porque nós somos pobres, pequenos e frágeis. Não pobreza material, claro que muitos de nós sofremos com a pobreza material de fato, mas a pobreza de alegria, de sentido, pobreza material. Deus mora na nossa pequenez, Deus mora na nossa fragilidade, Deus mora nas nossas incertezas, Deus mora nas nossas dúvidas. Por quê? Porque Ele quer nos levantar e nos fazer seus filhos. Assim, queridos irmãos e minhas irmãs, Deus nos ensina que a sua presença não se impõe com força, mas se oferece com ternura. Contemple hoje também, apesar de estarmos vendo Deus na eternidade, mas agora lança o seu olhar para Deus na manjedoura. Aquela pequena criança, aquele cheirinho de nenê, aquela ternura, aquele gungunado que os nenéns fazem, Deus está ali, Ele se oferece com ternura, Ele está nas coisas simples, na partilha do pão, no perdão pedido, no perdão concedido, na sinceridade que nós vivemos a nossa vida, na verdade, na esperança, que renasce em cada dor, em cada luta. Queridos irmãos, é ali. Deus não está nas grandezas do mundo, mas Deus está nesta simplicidade, porque apesar de eu e você sermos pobres ou ricos, eu não sei qual a sua condição, todos nós somos pequenos, todos nós somos miseráveis. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, neste Natal nós precisamos abrir o nosso coração para essa simplicidade divina. Talvez ele não encontre um palácio, mas ele encontre em você um estábulo, uma manjedoura, morada entre os bichos. Talvez você se encontra hoje de tal forma que não deu tempo de se confessar, não deu tempo de rezar. Talvez você não participou das novenas de Natal. Existem muitos bichos morando dentro de você, você está me entendendo onde eu quero dizer. Mas mesmo assim, Deus quer um cantinho no seu coração. Ofereça esse cantinho, não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha de Jesus Cristo. Ele quer nascer de novo aí, dentro do seu coração. E este é o Natal. Deus na eternidade, que veio se ocupar com o nosso tempo. Deus da eternidade, todo majestoso, que se quis fazer tão humilde, tão simples para nos salvar. Este é o Natal. Jesus te ama, Jesus te quer junto dele. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Verbo feito carne, Deus conosco, nós te bendizemos por fazer morada entre nós. Tu não ficaste distante,
vieste ao nosso encontro e te revelaste no rosto dos pequeninos e dos simples. Dá-nos, Senhor, corações abertos para te acolher, que a nossa casa seja teu presépio, nossos gestos sejam teu testemunho e as nossas palavras sejam, Senhor, tua presença no mundo. Permanece, Senhor, conosco, Deus de ternura, e faz de nós sinais vivos do teu amor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal. Deus te abençoe. Se inscreva neste canal, clique em gostei, escreva aqui no comentário, Senhor, faça morada entre nós. Atenção, baliza, hoje missa às 10 horas da manhã, Bom Jardim, missa às 19 horas. Você aí na sua paróquia, procure os horários da missa. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.